Olá, irmãos, irmãs, boa noite, na paz de Cristo, Rei da Glória. Hoje é dia 7 de novembro, estou gravando às 18h45, tempinho que eu consegui agora, para estar gravando aqui o nosso estudo. E vamos dar seguimento aqui, a esse capítulo 3 de Gênesis, que fala sobre a queda do homem. E interessante, agora eu até falei assim, a queda do homem. Deixa eu ver se nessa Bíblia só fala queda, mas tem algumas Bíblias que falam a queda do homem, como se fosse só o homem que tivesse caído. Mas a gente vai estar compreendendo mais algumas coisas sobre isso. Antes de começar, eu quero agradecer aos irmãos que têm orado por mim, pela minha família, por essa nossa perda, que especialmente para mim é uma perda irreparável, dado o grau de amizade, de carinho, de amor. Meu irmão era um companheiro, era um ajudador, era um marido de aluguel quando eu precisava dele. Tá aí, vem instalar aqui alguma coisa para mim. Ele vinha, vem fixar uma prateleira e tal aqui. A gente era muito unido. E, para piorar, domingo agora seria aniversário dele. Mas Deus sabe todas as coisas e nós estamos procurando caminhar como família, A esposa dele, a filha, o filho. Estamos procurando, mesmo sem entender, porque eu fiz orações pedindo a Deus que desse mais tempo de vida para ele, mesmo sem entender o caminho de Deus. Deus é soberano sobre nossas vidas, e nós amamos Deus e vamos continuar amando. E é isso que importa. Então, muito obrigada a vocês que estiveram comigo, os que não tiveram, mas que mandaram mensagem. Que Deus galardoe profundamente a vida de vocês. Amém, meus irmãos? Vamos lá, Gênesis capítulo 3, então. A gente está lendo sobre a queda do homem e da mulher. Vamos falar assim, E então eu quero ler de novo, Semana passada, exatamente na sexta-feira, eu estava lá no velório do meu irmão, não tive como fazer a gravação. Então vamos ler de novo, para lembrar para vocês, o capítulo 3. Diz assim, Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Muito bem. Nós já falamos algumas coisas, no nosso encontro no dia 24 de outubro. Falamos já algumas coisas sobre esse capítulo aqui, E nós começamos até a pontuar aqui que o capítulo começa com esse termo, conjunção, esqueci agora qual seria a classificação gramatical. A cabeça não está boa não, mas vamos lá. Começa dizendo assim, mais a serpente. Por que começa dizendo mais a serpente? É só vocês voltarem no estudo da semana de 24 que vocês vão ver. Quando termina o capítulo 2, diz assim, ora, falando do homem e da mulher que foram criados em mais semelhança do Senhor. Ora, um e o outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, quando Moisés entra no capítulo 3,
ele entra usando, né, essa expressão, mais a serpente, quer dizer, eles eram nus, não se envergonhavam, mas o pecado que entrou, né, fez com que eles tivessem os olhos da inocência abertos e contaminados, e eles perceberam que estavam nus e se envergonharam. Então tá, então isso a gente já falou, né? Já falamos algumas coisas também sobre essa serpente aí, maledeta, e vamos ver aqui outras coisas sobre essa serpente, né? A questão da serpente, e aqui nós sabemos, né, que é o diabo, que é Satanás, mais especificamente, é uma questão que deixa muitas pessoas com dúvida, ou desacreditando, ou ignorando, ou menosprezando, né? Que Satanás o quê? Isso não existe, Satanás não existe, né? Ele já foi tão caricaturado por vários escritores, artistas, atores, essa turma toda, e até os comediantes, que uma grande parte das pessoas não acredita na existência de Satanás. Ao final acham que tudo é uma brincadeira, que Satanás não existe, né? Outras, né, que até acreditam que Satanás possa existir, não levam Satanás a sério. Mas nós, povo de Deus, nós que lemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós que estamos alinhados com Deus e com a vontade de Deus, nós sabemos que o mal existe e está representado por Satanás. Assim como o bem existe e está representado por Deus, o mal existe sim, tá? Nesse livro aqui que eu estou acompanhando hoje, esse, né, que eu já falei para vocês qual o romancista inglês Samuel Butler, por exemplo, ele escreveu: é preciso lembrar que só ouvimos um lado da história, uma vez que Deus escreveu todos os livros. Olha só. E Mark Twain, né, alguma coisa assim que fala, não sei, ele comentou: não podemos reverenciar Satanás, pois isso seria inconveniente, mas podemos, pelo menos, respeitar seus talentos. É assim que esses artistas se referem a Satanás. Um famoso comediante da TV norte-americana sempre arrancava risadas do público quando dizia: foi o diabo que me obrigou a fazer isso. Então, você está vendo? O diabo sempre foi motivo assim, de piada, Satanás sempre foi motivo de riso, de incredulidade, né? E não é ainda hoje levado a sério por muitas pessoas. Nós sabemos a origem de Satanás? Não, na realidade nós não sabemos. Nós sabemos que Satanás é real, é o nosso inimigo e ele é perigoso. Nós vamos encontrar lá em Isaías que Satanás foi anjo, que estava diante de Deus, e se assoberbou, não, se encheu de soberba, né? E acabou sendo expulso do paraíso porque ele queria ser Deus. E ele foi expulso e muitos anjos seguiram ele, e é daí que foi se formando essa categoria angelical do mal, tendo como líder maior Satanás. Tá bom, gente? É o que nós sabemos, é isso aí que está em Isaías. Isaías, se não me falha a memória, capítulo 14. Aqui eu não tenho nenhuma indicação aqui, mas se não me falha a memória, Isaías capítulo 14, que vocês podem ler lá. Tá? Depois eu vou ver e coloco aqui no grupo, se não for o capítulo 14. Não confia na minha cabeça não, porque, né, mais do que normal ela não está bem. Aqui em Gênesis, no capítulo 3, a gente já viu Satanás é comparado a uma serpente, imagem esta que se repete também em 2 Coríntios 11, no versículo 3. Em Apocalipse, no capítulo 2, quando nós estudamos Apocalipse, nós vimos isso, a serpente ela é chamada de dragão.
E os dois nomes são usados em conjunto em Apocalipse 20, versículo 2, tanto serpente como dragão. No entanto, Satanás, ele não é apenas uma serpente enganadora, mas ele também é um leão que ruge e devora. 1 Pedro 5,8 fala sobre isso, né? Que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão. Em Apocalipse, dentre os nomes que é dado para a serpente, nós vimos, quando estudamos, os nomes de Abaddon e Apolion, que significa, tanto um quanto o outro, Abaddon ou Apolion, significa destruidor. Então aqui a gente já vê, né, já cai a máscara, não é isso? Já cai a máscara de Satanás aqui. Então, Satanás, ele não significa não, que significa também adversário, e diabo, que quer dizer caluniador, diabo quer dizer caluniador, mas ele também é destruidor, tá? Destruidor. Em João, no capítulo 8, versículo 44, Jesus disse que Satanás era homicida e pai da mentira. E em Mateus 13, 19, Jesus chamou ele de maligno, quer dizer, cheio de mal, homem do mal, né? E de príncipe deste mundo, está em João 12, 31. Paulo e João, eles também chamaram o diabo de maligno. A gente encontra isso em 2 Tessalonicenses 3,3, 1 João 3,12. E Paulo disse, ainda se referindo a Satanás, que ele era o Deus deste século. 2 Coríntios 4,4, que ele era governante do sistema mundial, está em Efésios 2,2, e líder das forças demoníacas do mal, está em Efésios 6, de 10 a 12. Então, a gente vê, sabe, que Paulo, ele tinha, assim, uma visão muito certa de quem era Satanás, ou os diabos, né, que eram seus seguidores. Ele tinha isso muito certo, não só com relação à existência dele, mas também da característica maligna dele. E quando ele fala assim, por exemplo, que Satanás é o Deus deste século, eu acho que nós hoje, mais do que nos anos passados da nossa vida, temos percebido isto. Que o mundo jaz no maligno, a gente está percebendo isso cada dia mais. Como que é, Auxilia, que a gente está percebendo isso? Nós estamos percebendo isso na malignidade das pessoas. Pessoas que se levantam com posição de autoridade, mas com grau de malignidade, com um desejo interior de vingança, de castigar as pessoas, de judiar, né? Judiar é uma expressão até que ela não é muito comum, não deveria ser usada, né? Porque judiar está ligado a judeu, e isso está errado, mas assim, com um desejo profundo de ferir, de magoar, de botar as pessoas abaixo delas, né? E então isso prova, e esse número de pessoas é enorme nas esferas de governo, né? Nas esferas políticas, é tão grande que a gente realmente conclui que o mundo jaz no maligno e que ele é o Deus deste século. E é Deus também porque tem sido muito reverenciado. Muito bem. Então, para resumir, na visão de Paulo, na visão de João, na visão de Jesus, nesses textos que eu acabei de falar para vocês aqui, nós podemos concluir que Satanás, ele não é um frouxo. Ele não é. E o povo de Deus tem de tomar cuidado, sim. Tem de estar alerta, sim. Porque o diabo existe, Satanás existe, tá? E ele vai procurar a todo momento e todo instante derrubar o povo de Deus, tá bom? Então nós não podemos dar espaço, o mínimo que seja, dar espaço nenhum para Satanás na nossa vida,
tá bom? Isso aí vocês vão encontrar em Efésios 4:27. Eu não li o texto, mas aqui faz uma menção, leiam aí para conferir isso. Então, por isso que nós estamos estudando a palavra de Deus e procurando compreender as estratégias de Satanás, a começar aqui em Gênesis capítulo 3. É isso que nós vamos adiantar um pouquinho mais hoje, não vamos muito, né? Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Então vamos lá. Estratégia de Satanás está em Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 1, da segunda parte do versículo 1, que diz assim, mas a serpente, né, quando diz assim, mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, aí vem a parte B, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Isso tudo está no versículo 1. Então vamos tentar analisar aí no capítulo 3, dessa segunda parte, do versículo 1 até o versículo 5, mas eu não acredito que a gente consiga chegar lá hoje. Vamos analisar aqui essa conversa da serpente com a mulher. Sobre a serpente, né, não rastejar, nessa época aqui, ainda não rastejar, isso tudo foi falado para vocês no nosso encontro da semana do dia 24, eu não vou repetir aqui, tá certo? Então, como que essa serpente chegou até Eva, os desenhos, os filmes que a gente vê, ela rastejando numa árvore. Provavelmente não seria assim, mas não, tá? Como que ela era, se ela andava em pé, nós não sabemos, tá? Agora, vamos analisar aqui essa questão da tentação que a serpente coloca diante de Eva, propõe aqui para Eva, e Eva cai feito uma patinha aqui. A tentação, o que é a tentação? A tentação é a oportunidade de fazer uma coisa boa de uma forma errada. Isso é a tentação. Vamos ver alguns exemplos, né? Por exemplo, para quem está estudando aí, fazendo faculdade ou ensino médio, ou qualquer grau de instrução aí, tirar nota alta é bom? É ótimo, é maravilhoso. Tirar 10, ontem teve alguém que veio aqui visitar o pastor Anselmo, a pastora Miriam, que estão acomodados aqui em casa, e eu conversando com um rapaz lá da igreja que está fazendo direito, e ele falou, não, eu gosto muito de direito civil. Direito civil é o gabarito tudo. É uma expressão nova, né, que os jovens estão usando aí. Gabaritar tudo é acertar todas as questões. Então, tirar nota alta é ótimo, é maravilhoso. Mas quando você tira nota alta copiando do colega, colando, né, como a gente dizia, pelo menos no meu tempo, hoje eu não sei como é que eles dizem aí, né, aí isso é errado. Errado. Então, tá vendo? A tentação é a oportunidade de fazer uma coisa boa, né, mas do jeito errado. Tirar notas boas é ótimo, é maravilhoso, mas a tentação faz com que você tire notas boas do modo errado, que é copiando do colega, colando dele, né, numa prova. Outro exemplo, é bom pagar as contas que vem para a gente? Eu estou lá com um monte de conta que chegou aí do começo do mês, né, para começar a pagar. É bom pagar as contas? É muito bom pagar as contas, mas é bom pagar as contas roubando do outro? Roubando de alguém? Aí não é bom. Então a tentação faz isso, faz com que você faça uma coisa boa, mas do jeito errado. Pague as suas contas roubando de alguém, mentindo para alguém, né, falando que você não tem dinheiro e pedindo dinheiro emprestado que você sabe que não vai pagar. É isso que a tentação ela faz. Então, em última análise, o que Satanás disse a Eva foi: posso dar-lhe algo que você precisa e deseja. Você pode tê-lo e desfrutá-lo agora. E o melhor de tudo é que não haverá qualquer consequência dolorosa. Olha que oportunidade maravilhosa.
Assim, resumindo a conversa de Satanás com Eva, foi assim que ele falou para ela: olha, eu posso dar para você uma coisa que você está gostando, que você está desejando, que você quer, tá? Você pode agora obter isso que você quer, e tem mais, não vai ter consequência nenhuma não, pode ficar tranquilo, não vai ter consequência nenhuma de você possuir isso que eu estou te oferecendo, né? Agora, para vocês entenderem isso, né, você fala, não, mas não foi assim que o diabo fez. Tá, então vamos os estágios da conversa de Satanás com Eva, os estágios da tentação. Primeira coisa que está aí na primeira parte do capítulo 3, no versículo 1. Satanás usou um disfarce. Ele usou um disfarce. Ele não dá origem a nada. Ele é apenas um imitador. Ele é um astuto imitador que disfarça o seu verdadeiro caráter. Ele não tem caráter nenhum, mas ele disfarça, tá? Se necessário, ele pode até se fazer passar por um anjo de luz. Então, isso eu estou colocando aqui, tirando aqui desse livro, para que vocês, meus irmãos, entendam, para que eu fique alerta também com relação a isso, que o diabo pode se fazer passar por anjo de luz. Então, nós precisamos orar muito, precisamos pedir muito a Deus discernimento para nós não cairmos nesta. De o diabo vir até nós como incorporado numa pessoa, sabe, maravilhosa, muito bondosa, e daquelas, como é que pezinho de fogo, não, como é que o pessoal fala aí, sei lá, né? Um crente desse de fogo que sapateia, que rodopia, que fala em línguas, que traz revelação e tudo mais, e sabe, e nós precisamos ter discernimento, porque ele pode estar sendo usado pelo diabo, tá? Para nos enganar. 2 Coríntios 11:14 fala isso, né? Quando chegou no jardim, Satanás usou o corpo de uma serpente, uma das criaturas que Deus e o Senhor havia declarado que era boa. Você vai falar, peraí, né? Deus declarou que a serpente, que Satanás era bom? Não. Mas a Bíblia diz que todos os seres criados por Deus, quando Deus terminou a criação de cada coisa que ele foi criando, ele disse, isso foi bom, isso foi muito bom, né? Deus falou isso. E foi Deus que criou a serpente. Nós não podemos nos esquecer disso. Então Deus criou a serpente. Aí o Satanás, o que ele faz? Ele não tem caráter nenhum. Então ele incorpora na serpente que Deus criou e disse que era boa, né, para fazer uma coisa ruim. Para fazer uma coisa ruim. Eu falei na semana passada, quero que vocês, se tiverem dúvida, voltem lá e vejam, que Moisés não diz que a serpente, que a serpente era maldosa. Ele diz que ela era astuta, que ela era sagaz. Mas ele não diz que ela era maldosa. Ela ficou maldosa, passou a ser maldosa pela presença de Satanás que incorporou nela. É a possessão de Satanás que fez com que a serpente, que não era maldosa, ela se tornasse, né, que era uma criatura de Deus boa, ela se tornasse maligna, maldosa, má, ruim. É isso que Satanás fez. Então nós estamos vendo que Satanás usou um disfarce, né? Usou um disfarce. Ele era maligno, a serpente não era maligna, era só astuta e sagaz, e ele usa a serpente para o seu propósito, né? Eva não pareceu perturbar-se com a presença da serpente, ou com o fato dela falar. Aí você vai me perguntar, então ela falava? Bom, Eva não ficou espantada. Eva conversou com ela normalmente. Então,
Se ela falava, se ela não falava, eu não sei exatamente afirmar isso para vocês. Mas a Bíblia não relata que Eva ficou espantada com o fato dela falar. Então, o que a gente pode concluir isso? Que na cabeça de Eva não estava ali diante dela nada perturbador, nada ameaçador. Ela não se sentiu ameaçada pela serpente. Ela conversou tranquilamente com a serpente. Ela não achou que ali pudesse estar um espírito maligno. Ela não achou isso. E esse é o erro de muitos cristãos, erro de muitos crentes, que seguem pessoas, né, que se aliam às pessoas, né, que votam em pessoas, que aparentemente não são pessoas ameaçadoras. Por isso que tudo isso a gente deve fazer debaixo de oração, tá? Debaixo de oração. Talvez Eva não tivesse sido apresentada a essa espécie e concluiu que a serpente podia falar. Bom, esse é o comentarista aqui desse livro e eu até concordo. Ela estava no jardim, estava conhecendo os animais que Deus fez. De repente chega uma serpente e conversa com ela. Ela pode ter achado que isso era normal, que Deus teria feito essa serpente falante, né? Pode ser, e realmente pode ter sido, não é isso? Nós não sabemos. Então, Eva não se sentiu ameaçada, tá? Que Satanás é um imitador, a gente sabe. A gente sabe que Satanás é um imitador. Vocês querem um exemplo? Vou encerrar com esse exemplo aqui. Tem muita coisa ainda para a gente falar, mas eu vou encerrar com isso aqui. Depois, semana que vem, vamos dizendo mais detalhes dessa obra de Satanás para tentar Eva e desviar Eva da palavra do Senhor. Um exemplo que nós temos é lá em Êxodo, quando Moisés foi até Faraó e pediu a Faraó, né, para deixar o povo sair para ir adorar o Senhor no deserto, e Faraó não quis deixar, aí Deus mandava aquelas pragas, né? Então a primeira praga, transformar a água do rio em sangue. Tá, Moisés, botou o cajado, Deus mandou transformar, os magos lá do Egito também fizeram. Aquele negócio com a cobra, né? A vara que virou cobra, os magos também fizeram. Satanás também faz muitas coisas que Deus faz, tá? Para quê? Para enganar, porque ele é um imitador. Por isso que agora, no fim dos tempos, nós estamos nos preparando, né? Eu não estou me preparando para receber, mas eu sei que ele virá, nos preparando para o anticristo, e muita gente vai ser enganada, porque a Bíblia diz que ele vai fazer muitos milagres, ele vai fazer coisas maravilhosas, e vão até mesmo aceitá-lo como se fosse Deus. Tá vendo? Por quê? Porque Satanás é um imitador. Ele usa disfarce. Tá? Então nós precisamos estar muito alerta, meus irmãos. Precisamos estar muito alerta para Satanás não derrubar a gente. Amém? Que Deus abençoe vocês. Continue orando por mim, pela minha família. Agora mesmo eu passei lá na minha irmã e ela está como eu, né? Assim, a minha irmã também do Rio entrou em contato hoje comigo e nós estamos assim, né? Pedindo a Deus misericórdia. Eu acho que entre mim e as minhas duas irmãs, eu fiquei com a parte mais difícil, que foi chegar na casa dele, ele estava morto em cima da cama e eu olhar e vê-lo ali como que dormindo, né? E essa imagem fica assim muito tempo na cabeça da gente. Mas Deus é fiel e Deus cuida da gente. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus permitir. Se Deus permitir. Tá bom? Fiquem com Deus em nome de Jesus.